Então, gente, fazendo esse vídeo para comentar com vocês o seguinte, tá? Entendam que tudo é renda variável, tá? Por exemplo, eu, como já disse aqui, né, eu possuo 2 portfólios. Um, que é meu portfólio mesmo, e o portfólio da minha família. E assim, como é que eu divido a alocação, né? Eu tenho a grana que a gente vai utilizar no curto prazo, né? Que eu deixo em real, em renda fixa pós-fixada, e essa grana serve para a gente cobrir os gastos dentro de 6 meses a um ano, beleza? Então, eu tenho essa primeira camada, né? E depois eu tenho a camada de caixa intermediário, que é basicamente uma camada do portfólio composta por ouro dolarizado, Gold 11 e prata dolarizada, que é o ETF BSLV 39. E assim, às vezes, fica a dúvida entre eu e minha família, né? Às vezes a gente fica pensando no seguinte, pô, será que não vale a pena colocar mais grana em renda fixa pós-fixada, né? Por que isso é importante? Cara, para você ter previsibilidade e assim, para você também fugir da volatilidade da renda variável, né? Hoje em dia, o meu portfólio familiar é basicamente assim, 80%, se não mais, renda variável, né? Sendo uma boa parte disso Gold 11 e BSLV 39, tá? Ouro e prata dolarizados. Mas enfim, então eu fico pensando na volatilidade desse tipo de alocação, né? E também fico pensando o quão adequado isso é para uma família, né? Que precisa cobrir os seus gastos, que tem contas a pagar, né? Então assim, às vezes eu fico muito tentado a descer uma grana, a realizar uma parte do lucro em prata dolarizada ou então em ouro dolarizado e jogar essa grana para um CDB pós-fixado com liquidez diária, né? Afinal de contas, tá pagando 15% ao ano, né? Isso não é uma rentabilidade de se jogar fora, longe disso, né? E assim, a parte da minha família até gostaria disso, porque eles não querem estar tão expostos à renda variável. E o que eu sempre digo é o seguinte, cara, você não tem opção, você sempre vai estar exposto à renda variável, tá? Você pode até investir em renda fixa porque você acha que aquilo ali vai te dar previsibilidade, porém, investir em renda fixa também é investir em renda variável. Essa é a verdade, porque se você está investindo em renda fixa, você está com os seus reais ali, ou então com os seus dólares, duas moedas totalmente podres, né? Então você está segurando os seus reais e recebendo ali 15% ao ano. Só que o real é renda variável. Moedas são renda variável. A diferença é que como o nosso gasto é em real e como a nossa conta bancária é em real, né? Você acaba não vendo a perda que você tem em função da perda cambial, porque é tudo cotado em real, né? Então você não tem... não aparece ali que você está tantos por cento negativo, né? Que você perdeu 1% hoje. Não aparece isso, porque a base de comparação é sempre real, né? Então isso dá a sensação de que investir em renda fixa é sair da renda variável. Só que não, na verdade, você investir no ativo de renda fixa é mais ou menos como você comprar uma ação que paga 15% de dividendo, né? Mas como assim comprar uma ação? Ora, se você for parar para pensar, uma moeda, de certa forma, é a ação de um país, né? E se esse país e se o governo desse país só entrega prejuízo, e se a perspectiva é só de mais e mais gasto, né, então provavelmente essa ação não vai... acredito eu que não deva performar muito bem no médio e longo prazo. É assim que eu vejo o real. Então é isso que eu digo para minha família, né? Gente, vamos tentar segurar o menos possível de real na nossa mão, só o suficiente para a gente cobrir as despesas, os nossos gastos de 6 meses, 12 meses. Agora, para o longo prazo, a gente não pode segurar real. Quer dizer, porque é como segurar uma ação de uma empresa péssima, né, mas que paga 15% de dividendo. Opa!
né? Então, por isso que eu opto por manter a nossa camada intermediária, né? O nosso caixa de médio e longo prazo. Por isso que eu opto em manter esses recursos em ouro e prata dolarizados. Por que não dólar? Ora, porque o dólar também é uma moeda podre. Então, assim, beleza, vou me proteger contra a perda de valor da moeda investindo em dólar. Tá, só que o dólar também está perdendo valor, né? E você vê a perda de valor do dólar através da alta do ouro. Então, o que eu faço é investir em ouro dolarizado, porque dessa forma eu estou no ativo dolarizado, né? Eu tenho certeza que, apesar do dólar estar perdendo valor no mundo, no Brasil, por conta dessa lambança fiscal que a gente está vendo, né? Por conta dessa falta de responsabilidade com as contas públicas. Então, assim, eu estou bastante certo de que o dólar deve ir para cima frente ao real no longo prazo. Então, bacana, eu estou num ativo dolarizado, só que não adianta eu ficar só no dólar, porque o dólar também está perdendo valor. E como é que você se protege disso? Entrando no ouro. Lembrando que isso não é recomendação de investimentos, beleza? O ouro também já subiu muito, né, desde o meu ponto de entrada. Eu entrei, sei lá, em 2021, 2022. Então, assim, agora eu não estou comprando ouro, mas é dessa forma que eu vejo o real, né? E que eu vejo investimentos. Fico muito tentado a investir parte da grana da minha família, né, em renda fixa pós-fixada, porque dessa forma eu consigo ter previsibilidade, porém, assim, francamente, né, do que me adianta receber 15% ao ano em renda fixa se eu tenho o risco da minha moeda ir para, sei lá, 6,20, 6,30, ou seja, né, de onde a moeda está agora para 6,20, seria um 11%. Beleza, ganhei 15%. Só que de onde a moeda está agora para onde ela pode eventualmente chegar, não é nada impossível o dólar no Brasil chegar a 6,20, tá? Mas até 6,20 são 11%. Então, assim, beleza, ganhei 15%. Porém, quanto é que eu perdi no valor da moeda? Né? Então, assim, será que vale a pena mesmo você estar em renda fixa? Né? Por exemplo, desde o final de novembro, quem está no real perdeu aí 5,5% de valor, né? Porque o dólar, frente ao real, subiu 5,5%. Né? Então, assim, por isso que eu acabo desistindo da ideia de investir em renda fixa, né? Porque sim, é muito tentador você ter previsibilidade, você não ficar preocupado se aquele ativo vai cair ou vai subir. Porém, a verdade é que, beleza, eu vou até ficar iludido, né? Eu vou ficar confortável ali na ilusão de que eu estou ganhando 15% e de que está tudo certo. Porém, cara, eu estou ganhando 15% em cima de uma moeda que pode perder muito valor. Né? Imagina se o dólar for para 7. Né? Imagina se o dólar for para 8. Né? Talvez o dólar não vá para 7, talvez o dólar não vá para 8, porque o dólar no mundo está perdendo valor. Né? Porque as contas públicas americanas também estão todas zoadas. Né? Por isso, novamente, que eu gosto tanto do ouro. Né? Para mim, o ouro, que realmente me mostra o quanto o real perdeu valor. Né? Mas, por exemplo, se o dólar subiu 5,5% frente ao real desde novembro de 2025, já o ouro, né, contabilizando também a perda de valor do dólar, já são 16,4% de alta. Ou seja, na verdade, o seu poder de compra, você perdeu 16,4% do seu poder de compra. Beleza, estou investindo em renda fixa, tenho previsibilidade, só que só desde novembro, seu poder de compra foi erodido em 16,5%. Porque o real perdeu valor, só que o dólar também perdeu valor. E se o dólar perde o valor no mundo, as coisas no mundo sobem, tá? Por isso que eu acho que o ouro capta muito, muito bem a perda de valor da moeda, e por isso que eu acho que é o melhor ativo para eu me proteger da inflação, né? Se bem que agora, francamente, nesse preço aqui eu não sei se eu posso mais dizer isso, porque às vezes a gente pode ter uma correção bastante forte no ouro, né? Porém, eu continuo segurando, apesar de que eu estou considerando
vender parte da minha posição para entrar em outras ações, tá? Que estão nas mínimas, porém que são negócios que melhoraram muito. Mas, por exemplo, né? Agora eu não sei se eu entro mais, mas quando eu tive a sacada, né? Lá por volta de 2021, 2022, de que a trajetória do real era a perda de valor, né? A perda de valor do real sendo um sintoma da má gestão pública, né? E da podridão na política, né? Mas quando eu saquei isso, que a tendência era para baixo, eu acabei alocando uma boa parte do meu portfólio familiar em ouro e prata, né? Então foi mais ou menos por aqui, nessa região aqui. Eu estive comprando por aqui. Comprei mais um pouco por aqui, comprei mais um pouco por aqui, só que a maior parte da minha compra foi feita por aqui, né? Não sei se vocês estão vendo, mas foi feita por aqui, né? E felizmente eu acabei capturando toda essa alta aqui. E agora eu estou considerando vender, né? Porém, assim, acho que a perspectiva para o ouro dolarizado, né? Apesar de já ter subido muito, acho que a perspectiva continua sendo de alta, né? Porque o ouro se valoriza na medida em que o dólar perde valor, né? E o Gold 11 também na medida em que o real perde valor, né? Se as contas desses países, de ambos os países, estão todas zoadas, e se a tendência é só mais déficit e mais dívida, a tendência da moeda desses países é ir para baixo, né? E o ouro vai capturar justamente esse movimento, indo para cima. Então por isso que eu gosto muito desse ativo, né? E é por isso, enfim, em suma, já falei pra caramba, já meio que me perdi, fui falando, falei do ouro, enfim, falei de uma porrada de coisa, mas o que eu quero trazer aqui para vocês, né, deixa eu ser objetivo, é o seguinte: sim, é muito tentador você investir em renda fixa, pô, os juros no Brasil estão lá na lua, mas no final das contas, renda fixa não é renda fixa, porque a moeda não é renda fixa. A moeda, na verdade, se aproxima muito mais de uma ação. Então, por isso que eu e minha família acabamos resistindo a essa ideia tão tentativa de alocar um pouco mais de recursos na renda fixa, apesar de que eu acho que eu vou ter que fazer isso um pouco, para a gente ter um pouco mais de previsibilidade. Só que assim, por isso que eu resisto tanto a essa ideia, porque na verdade a renda fixa acaba sendo renda variável, porque para receber em renda fixa no Brasil eu vou ter que deixar em real. E o real é uma moeda, sim, podre até as raízes. Então, fazendo esse vídeo, só para trazer essa mensagem aqui, porque eu acho que essa mensagem é importante, eu acho que muita gente não pensa nisso. Muita gente acha que está ganhando pra caramba investindo em renda fixa, né? Quando na verdade o poder de compra da pessoa caiu muito mais do que a rentabilidade que ela teve, né? Enfim, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e nos vemos na próxima, beleza? Valeu!